Pessoal da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de ciência, tecnologia e ética, esse componente curricular, não é? Que faz parte do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Esse aprofundamento que vocês escolheram aí, cada um escolheu aí na escola de vocês, para cursar durante a segunda e a terceira séries, né, do ensino médio. E dentro desse aprofundamento, a gente tem a unidade curricular 1, que é essa em que estamos agora, que se intitula No Mundo Tudo Está Interligado. Então, a gente vai fazer a aula do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui nessa aula na atividade 1, no desenvolvimento 4, tá? Da atividade 1. E eu intitulei, então, essa nossa aula de hoje de Pesquisa Bibliográfica, Glossário. E por que é que eu intitulei assim essa aula? Porque no nosso último encontro nós vimos lá como fazer uma pesquisa bibliográfica. A gente viu uma série de dicas que eu já vou relembrar aqui um pouquinho com vocês, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em uma das etapas, digamos assim, um dos passos da pesquisa bibliográfica, que é precisamente o de buscar o sentido, o significado das palavras desconhecidas, dos conceitos desconhecidos que apareçam para a gente no decorrer da nossa pesquisa, tá bom? Então, o título da aula de hoje está aí, Pesquisa Bibliográfica, Glossário. E aí, como todas as aulas do nosso componente, a gente vai também mobilizar uma habilidade, tá certo? A habilidade da formação geral básica com que trabalharemos no encontro de hoje é a de investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Essa é a habilidade que a gente vai mobilizar, então, na nossa aula de hoje. E, como sempre, a gente inicia a nossa aula lembrando o que conversamos na aula anterior. Então, na aula anterior, vocês devem estar lembrados, no nosso último encontro, a gente falou um pouquinho sobre como fazer uma pesquisa bibliográfica, não é? A gente tinha começado de um ponto comum, que era o seguinte: olha, todas as vezes que eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu preciso, como um primeiro passo, assim, sem o qual não é possível iniciar nenhum tipo de pesquisa acadêmica, eu preciso definir um tema, um assunto. Mas, para além de definir esse tema, esse assunto, é interessante também que eu tenha algumas perguntas orientadoras que vão me fazer, vão me conduzir, digamos assim, vão me guiar neste labirinto, que é um processo um pouquinho labiríntico, esse de fazer uma pesquisa acadêmica, tá certo? E a gente tinha essas perguntas orientadoras que a gente viu lá na última aula e que a gente vai relembrar hoje juntos. Então, as perguntas orientadoras para a nossa pesquisa acadêmica eram 4, não é? A primeira dizia o seguinte: o que é um saber operativo? A gente ia falando, né, nas aulas anteriores sobre a diferença entre saberes operativos e saberes contemplativos. Em um dado momento das nossas aulas, a gente chegou à conclusão de que era mais ou menos equivalente a falar em saberes práticos e saberes teóricos, tá certo? Então, o que é um saber operativo? Nas nossas aulas anteriores, a gente já tinha dito, né? Saberes operativos são aqueles que têm a ver com a operação, a criação, a construção, a elaboração propriamente dita, né? Tem a ver com mexer o corpo, tem a ver com agir, tá certo? Esses são os saberes operativos e a gente tinha elencado uma porção deles. Engenharia, astronomia, uma série de saberes operativos, né? Arquitetura, marcenaria, logística, enfim, vocês certamente aí na aula de vocês também conseguiram pensar em mais uma porção de exemplos de saberes operativos, tá certo? A segunda pergunta orientadora que a gente usa para fazer a nossa pesquisa acadêmica, que a gente está chamando aqui de pesquisa bibliográfica, diz o seguinte: qual o papel da matemática e da observação
nos saberes operativos? E vocês devem reparar que essa pergunta está destacada em cor azul aí na tela para vocês, justamente porque é sobre ela que nos iremos debruçar um pouco mais aprofundadamente no nosso encontro de hoje. A gente já sabe, então, que os saberes operativos têm, sim, uma relação com a matemática e com a observação, e hoje a gente vai tentar destrinchar um pouquinho melhor essa relação. A terceira pergunta orientadora dizia: o que é predição e explicação científica? A gente já tinha visto, então, começando a entrar no clima da nossa aula propriamente dita de hoje, a gente já tinha visto o significado, né, dessa palavra predição, que significa, assim, dizer com antecedência, prever, não é? Ver com antecedência algum acontecimento após analisar as condições existentes. E a gente tinha visto também que é típico da ciência conseguir fazer previsões, predições, não é? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma ciência que faz bastante predições, como a meteorologia, a gente vai ver que ela é capaz de fazer isso justamente porque ela é guiada por determinados monitoramentos, tá certo? Por determinados cálculos científicos que permitem que essa ciência consiga prever, por exemplo, como estará o clima amanhã. E aí vocês vão me dizer: puxa, professora, mas já aconteceu de a meteorologia errar. De fato acontece, porque nenhuma predição científica tem 100% de certeza. A gente pode ter uma probabilidade altíssima de certeza nas predições, mas elas nunca serão 100% seguras. Entretanto, são altamente confiáveis justamente porque contam, né, com o auxílio dos procedimentos científicos no suporte aí dessas predições. E a questão número 4, que era a pergunta orientadora para a nossa pesquisa acadêmica, sobre a qual conversamos na aula passada, dizia o seguinte: qual é a relação entre os saberes operativos e os saberes contemplativos? Nós tínhamos visto que os saberes operativos e contemplativos se interrelacionam muito e que eles têm entre si não só um vínculo estreito, íntimo, mas também uma relação de complementariedade, tá certo? De tal forma que os saberes contemplativos complementam os operativos e o contrário também funciona. É muito difícil, praticamente impossível, que tenhamos um saber puramente operativo ou que, do modo contrário, tenhamos um saber puramente contemplativo. Isto porque a vida humana não é só um e nem só outro, e de tal forma que o conhecimento, os saberes humanos também nunca poderá ser apenas um ou apenas outro, exclusivamente operativo ou exclusivamente contemplativo, sendo antes, na verdade, uma mistura, né, coesa, né, desses dois tipos de saber. Joia? Sobre tudo isso nós conversamos na aula passada, em que vimos o passo a passo para fazer uma boa pesquisa acadêmica, uma boa pesquisa bibliográfica. Na última aula, na verdade, nós havíamos ampliado essa noção de pesquisa bibliográfica e a gente tinha visto, né, que, por exemplo, eu, quando estava aí na segunda série do ensino médio, com a idade de vocês, fundamentalmente o que me estava disponibilizado para realizar pesquisas eram enciclopédias, eram livros, isto porque a internet ainda estava começando, não era tão utilizada, smartphone, então, a gente nem sonhava em ter, né? Então, a gente não tinha esse universo de informações aqui na palma da nossa mão, então a gente tinha um universo de informações, sim, disponível em enciclopédias e em livros, né? Mas hoje, com o advento da internet, com a popularização da internet, com os chips que armazenam uma quantidade quase infinita, né, de informações que estão de acesso muito fácil também para a gente amplia a nossa ideia de pesquisa bibliográfica de tal forma que a gente passa a falar em pesquisa acadêmica. Isso porque a gente consegue aumentar, diversificar o número de fontes que a gente pode consultar para obter informações qualificadas e confiáveis para elaborar uma pesquisa completa, tá certo? Para tentar responder as nossas perguntas orientadoras. Então, se antes eu dispunha apenas de livros e enciclopédias, que são, aliás, excelentes fontes de pesquisa, hoje eu também disponho, para além destes, da internet. Então, eu posso procurar artigos científicos em repositórios, e a gente tinha visto alguns na aula passada. Quem quiser consultar, é só procurar a última aula.
Havíamos visto alguns repositórios de artigos científicos, a gente vai lá nos jornais online, as revistas online, os vídeos. Hoje a gente tem um grande número de vídeos alocados em diferentes repositórios e que também trazem informações confiáveis, qualificadas de grandes cientistas, né, que estão ali cotidianamente fazendo a ciência e que compartilham, né, o seu cotidiano conosco. É importante, pessoal, dizer que não é porque hoje contamos com a possibilidade da utilização da internet para fazer nossas pesquisas acadêmicas que isto nos autoriza a deixar de lado os livros, por exemplo, né? Pelo contrário, hoje na internet a gente dispõe de uma grande quantidade de livros disponíveis para a gente consultar ali à vontade, os livros que estão em domínio público, por exemplo, a gente pode consultar à vontade, né? Então, na verdade, a internet é mais uma ferramenta que veio para facilitar as nossas pesquisas acadêmicas. Uma outra coisa importante de se levar em consideração ainda é que sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, aliás, né, gente, não só uma pesquisa acadêmica na internet, mas todo e qualquer tipo de pesquisa que a gente for fazer na rede, é importante que a gente procure, tenha o filtro, né, para procurar fontes de informações adequadas, confiáveis, que gozem de credibilidade, porque a internet é um mundão, né, gente, é um labirinto, e se a gente não tiver determinados filtros para trafegar por esse trânsito, por esse labirinto que é a internet, a gente pode acabar num emaranhado assim, de informações que não necessariamente serão sempre verdadeiras. Certo? Sobre tudo isso nós conversamos na nossa última aula. E aí eu cantei a bola já para vocês, dizendo que hoje nós nos debruçaríamos, então, mais especificamente sobre a segunda pergunta orientadora da pesquisa bibliográfica de vocês, que dizia qual o papel da matemática e da observação nos saberes operativos. Essa pergunta vai guiar um pouco a nossa aula de hoje, e a nossa aula de hoje tem como tema também a construção, tem como objetivo também a construção de um glossário. Né? O que é um glossário? Vamos pensar juntos. Toda vez que a gente pega alguma coisa para ler, seja em livro, enciclopédia, internet, bula de remédio, enfim, é possível que nós nos deparemos com alguma palavra que a gente não conhece o significado, nunca viu, ou até já viu, mas não sabe muito bem o que significa. A gente vai procurar no dicionário. E a gente pode, a partir dessa busca de significados no dicionário, a gente pode construir um glossário de termos, um glossário de conceitos, ao qual a gente pode sempre recorrer quando a gente tiver dúvidas. Então, quando vocês estiverem fazendo a pesquisa acadêmica de vocês, para tentar responder as 4 perguntas orientadoras, naturalmente aparecerão nos artigos, nos livros que vocês forem ter contato, aparecerão palavras e conceitos, termos que vocês não conhecem. E aí, o objetivo da atividade desta aula é justamente que vocês reúnam essas palavras, conceitos e termos em um único lugar, colocando os seus significados. Por quê? Todas as vezes que vocês voltarem a essa pesquisa, vocês terão ali juntinho um glossário, né, para pesquisar, para saber consultar o significado das palavras que antes eram desconhecidas. O glossário pode ser, inclusive, parte do próprio trabalho de pesquisa. Então, nas primeiras páginas do trabalho de vocês, vocês podem colocar lá a pesquisa acadêmica para responder a essas perguntas orientadoras e, ao final do trabalho, antes da bibliografia, enfim, vocês podem construir lá o glossário até para apresentar para a professora, para o professor de vocês como parte deste trabalho, né? E aí, eu fui tentar responder as perguntas orientadoras também, da mesma forma como vocês estão fazendo. E aí eu me deparei aqui com um artigo super interessante de uma professora chamada Maria Aparecida Delfino da Silva, né? E aí eu estava lendo o artigo dela e me deparei com um conceito que eu não conhecia. Quando acontece isso, a gente vai atrás de conhecer o significado, tá certo? Dessa palavra, desse conceito, para construir o glossário. Então, eu vou ler aí para vocês o trecho do artigo que eu estava lendo, e aí já vou falar para vocês qual é o termo que eu não conhecia. Então,
a certa altura do artigo, a professora escreve assim: o tema desse estudo é a relação entre o mundo cultural dos conceitos, ideias, experiências das comunidades populares e o mundo do saber sistematizado desenvolvido no espaço escolar. Defendemos a ideia de que é possível integrar o conhecimento popular e o conhecimento sistematizado para possibilitar a construção do saber significativo na perspectiva etnomatemática. Etnomatemática. Aí eu me deparei com essa palavra, com esse termo, falei, caramba, esse aí é um termo novo, esse vai para o meu glossário. Então, eu já peguei ali o meu glossário, né? Já escrevi ali o termo e fui procurar o significado. Percebi que era mais do que um termo, na verdade era um conceito, e fui procurar o significado deste conceito. Vamos ver aí na tela, etnomatemática, né? O que será que é isso? Fiquei curiosa. Aí, eu descobri que esse conceito, e aí eu comecei a fazer o meu glossário. Eu descobri que esse conceito foi criado por um professor brasileiro, o professor Ubiratã D'Ambrosio, no ano de 1985. Portanto, não é nem um conceito assim tão novo, né? E aí, o professor Ubiratã D'Ambrosio, quando ele cria esse conceito etnomatemático, ele cria partindo da seguinte premissa, olha só. A matemática, ela está presente em todas as culturas. Não importa de que região do globo, em que época, em todas as culturas têm matemática. Ele parte desse princípio. Por quê? Diz o professor D'Ambrosio. Ora, porque a matemática ela se originaria nas habilidades humanas de solução de problemas necessárias para a sobrevivência de um grupo social. Ora, se todos os grupos sociais solucionam problemas necessários à sua sobrevivência, então todos os grupos sociais fazem matemática. Diz o professor D'Ambrosio. O conhecimento matemático prático da vida, que a gente pode chamar de saberes operativos, olha só, o conhecimento matemático prático da vida, vivenciado por diferentes grupos sociais, diferentes grupos étnicos, deveria, na perspectiva do professor D'Ambrosio, ser reconhecido, ser valorizado. Porque normalmente a gente chama de matemática só aquilo que se pratica dentro de um certo protocolo, né? E, na verdade, diz o professor Ubiratã, olha só, em todo o globo tem matemática. Se você for numa comunidade localizada numa região remota do globo, não sei, numa ilha, enfim, eles têm matemática também. Só que não é exatamente essa matemática que a gente se acostumou, por convenção e por tradição, a chamar de matemática. Tá certo? Bom, aí, o professor Ubiratã D'Ambrosio diz o seguinte: tem saberes e tem fazeres do dia a dia que tem em todas as sociedades e que precisam ser reconhecidos como saberes e fazeres matemáticos. Por exemplo, todas as pessoas fazem isso, hein? Classificar, contar, quantificar, medir, identificar padrões, calcular. Gente, todo mundo faz isso, em todas as sociedades se faz isso. O que significa, diz o professor D'Ambrosio, que em todas as sociedades há matemática, só que ela é apresentada de formas diferentes. É por isso que ele cunha o conceito de etnomatemática, para nos fazer ampliar a nossa visão do que seja matemática. Então, a matemática não é só essa padrão branco europeu que a gente se acostumou a chamar de matemática. Ela está presente em todos os povos, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os períodos da história. Mas ninguém melhor do que o próprio professor D'Ambrosio para falar para a gente o que ele entende por etnomatemática. Vamos assistir juntos aí o vídeo? A gente já se encontra. Pois é, eu tenho uma graduação e pós-graduação em matemática pura. Eu fui fazer um período logo depois do meu doutorado nos Estados Unidos, e lá eu me envolvi muito com o Departamento de História da Matemática da Brown University, que é um dos mais conceituados lá. E enquanto eu estava nos Estados Unidos,
surgiu uma oportunidade muito interessante da Unesco para que eu fosse dar aula de matemática pura numa pós-graduação, curso de doutorado, na África, na República do Mali, na cidade de Bamako. Eu comecei a perceber que havia uma grande riqueza de maneiras de trabalhar a matemática, maneiras de trabalhar a ciência que tinham características próprias, que não coincidiam com aquela que todos nós estudamos nos cursos de História da Matemática, História das Ciências, aquela ciência que teve sua origem, nasceu na bacia do Mediterrâneo, através dos egípcios, gregos, babilônicos, e depois se espalhou por toda a Europa. A impressão que a gente tem nos estudos dos cursos, na pesquisa e história da ciência e matemática, é que ciência e matemática é um produto puramente ocidental europeu. Isso comecei a questionar quando comecei a perceber a riqueza de coisas que não são chamadas matemática ou ciência, mas que têm na sua raiz a conceituação de uma matemática, conceituação de uma ciência rigorosa, organizada, que era trabalhada pelos povos africanos para construir a sociedade deles, a economia deles, a cultura deles, as artes deles. E o dia a dia se manejava com uma forma de fazer matemática e ciência que diferia muito e difere muito daquilo que se fazia na Europa. O professor Ubiratã D'Ambrosio teve uma percepção muito fundamental, muito necessária e muito especial a respeito da matemática sendo praticada, sendo realizada como um saber operativo e não necessariamente como um saber teórico, como um saber contemplativo, tá certo? Então, tá aí um exemplo, né? O professor D'Ambrosio convida a gente a pensar nessa inter-relação, nessa complementariedade entre os saberes contemplativos e operativos, tá certo? E aí, para a gente caminhar um pouquinho mais nas nossas reflexões, eu vou colocar uma pergunta na tela para vocês, que vocês poderão discutir entre vocês ou poderão refletir individualmente para tentar responder. E aí peço que respondam colocando registros no caderno, tá certo? Vou deixar a pergunta disponível por 4 minutinhos. E a pergunta diz o seguinte: qual é o papel da matemática e da observação nos saberes operativos? E aí é claro que vocês poderão utilizar o conceito de etnomatemática do professor Ubiratã D'Ambrosio para responder essa pergunta, mas tenham em conta também, isso é, não deixem de levar em consideração também todas as aulas que tivemos até aqui e também as orientações dos professores aí de vocês de sala de aula. Tudo bem? A gente já se encontra.
Então, pessoal, a discussão que vocês realizaram entre vocês ou que refletiram aí individualmente, vocês podem compartilhar com a sala junto ao professor de vocês, com as orientações do professor ou professora. E, antes de finalizar o nosso encontro, eu deixo aqui, como sempre, sugestões para aqueles que quiserem se aprofundar nessa temática. Para quem quiser ver o vídeo completo, ficou interessado no pensamento do professor D'Ambrosio, está aí à disposição o link, tá certo? E também para quem quiser ver um vídeo fazendo uma síntese, né, do que seja etnomatemática, também fica à disposição aí para vocês o link para vocês acessarem. O roteiro do estudante desta aula, pessoal, propõe que vocês iniciem a construção do seu glossário de termos, e é claro que cada grupo ou cada estudante, a depender se vocês estão fazendo o trabalho em grupos ou individualmente, cada grupo ou cada estudante vai construir um glossário diferente, porque consultará materiais e fontes diferentes, tá certo? Mas o objetivo é que vocês, então, na aula de hoje, iniciem a construção desse glossário de termos ou de conceitos relativos à pesquisa das perguntas orientadoras. Seguem aqui também para a consulta de vocês as perguntas orientadoras. E este glossário de termos pode ser realizado no caderno ou em folhas separadas, ou até uma ideia é que vocês o construam digitalmente, utilizando aplicativos, ferramentas, e aí vocês podem usar, por exemplo, o PowerPoint, podem utilizar o Canva, outras ferramentas digitais que permitem a construção de cartazes, de glossários, da maneira como vocês acharem melhor. Ou, se preferirem também, fazer diretamente no caderno ou em folhas separadas, como vocês combinarem com a professora ou o professor de vocês. Tudo bem? Me despeço de vocês com todo o carinho do mundo. Estaremos juntos novamente em breve. Cuidem-se muito, não esqueçam de avaliar a aula de hoje e um beijão a todos. Tchau, tchau.